E uma decisão do Supremo Tribunal Federal determina que o motorista que fugir do local do acidente está praticando crime. A medida divide opiniões entre os cearenses. Acompanhe agora os detalhes na reportagem de Igor Silveira. A decisão aponta que a permanência do motorista no local do acidente é constitucional. Para a maioria dos ministros, a punição para quem deixa o local do acidente não fere a garantia do cidadão de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Uma regra que tem dividido as opiniões dos motoristas no estado. Sim, isso é um homicídio, né? É algo a ser analisado, entendeu? A depender da situação. Porque assim, a gente tem que se preservar também, né? Existem situações às quais a gente se disponibiliza a prestar socorro e diante desse socorro a gente se faz vulnerável a outras pessoas, tipo a população. Depende do momento, porque tem o represário dos demais e da família, né? A norma foi aprovada por 7 votos a 4. Um dos ministros a favor da punição, Alexandre de Moraes, afirma que a fuga deve ser criminalizada sempre que houver intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil, como ter que arcar com os gastos de conserto e indenizações. 56 bilhões anuais em virtude disso. E o próprio Observatório Nacional de Segurança Viária fez uma comparação com esse custo derivado das mortes e das pessoas sequeladas. Seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Mas a punição não se aplica a situações excepcionais, como explica o advogado especialista em trânsito Rodrigo Nóbrega. A primeira delas é a legítima defesa. Imagine, por exemplo, um condutor que causa um acidente e a população próxima ao local, ela se revolta, indignada e parte para linchar, por exemplo, esse condutor. Nesse caso, ele tem direito de ser evadido do local por um estado de legítima defesa. E a outra exceção é o estado de necessidade. Se, por exemplo, esse condutor ele passou mal, sofreu algum dano à sua integridade física em decorrência do acidente, ele tem necessariamente que ir a algum hospital, por exemplo, e essa saída dele do local do crime é aceita. Rodrigo Nóbrega ressalta que o condutor envolvido no acidente deve permanecer no local, mesmo que não haja feridos ou vítimas. Isso não significa que ele vá ser responsabilizado penal civilmente pela causa do acidente, certo? Ele pode, por exemplo, permanecer em silêncio caso chegue a autoridade policial ou algum agente de trânsito, certo? Ele também pode não produzir provas, como, por exemplo, não fazer teste de etilômetro ou algum outro procedimento que lhe seja solicitado, mas ele tem que permanecer no local. A pena ao motorista que fugir do local do acidente é de detenção de 6 meses a 1 ano.